Olá, eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. Recebo muitos impactos de Bispoeta. Recebo muitos impactos ao longo dessa existência e talvez a maior penitência aconteça no contato com pessoas muito queridas, afastadas do convívio, pela distância ou por desvios, alterando nossas vidas. A finitude é outro fato, este mais fácil de lidar. Jaz corpo, alma a avançar, para selar o contrato, firmado em outras esferas, onde a consciência clama com intensidade de chama, para eu deixar de ser fera. Esse meu jeito selvagem, ligado em instintos passados, ecos reverberados, de volta na atual viagem. Mas sou mesmo incorrigível, otimista até a raiz. Minha razão, meu juiz, me tornarão mais flexível. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, convido você a se inscrever no canal, tocar no sininho, compartilhar os vídeos e ao final, se for possível, gostaria muito da sua opinião sobre essa teleaula para nós podermos avaliar, para termos o seu feedback e podemos avaliar como estamos nos conduzindo nesse nosso curso de língua portuguesa. Tudo bem? Hoje temos a presença indispensável da nossa querida Elide. Certo, Elide? Certo. Vamos prosseguir? Vamos. Vamos. A oração e as funções oracionais em sua 37ª parte. Número 1. Os principais tipos de adjuntos adverbiais. Lembram-se que nós estamos tratando justamente dessa questão dos adjuntos adverbiais. O adjunto adverbial constitui uma classe muito heterogênea, à semelhança do advérbio, que normalmente desempenha o papel de seu núcleo, não só do ponto de vista formal, como ainda do ponto de vista de valor semântico. Tal fato leva a que constantemente esteja a não delimitar com nitidez as fronteiras com outras funções sintáticas, conforme aqui mesmo já assinalamos, e com conteúdos de pensamento designado vizinhos. Diante de tão vasta amplitude, fixar-nos-emos, olha aqui a mesóclise, Elide, fixar-nos-emos nos primeiros adjuntos adverbiais, detendo-nos aos aspectos mais interessantes, à descrição gramatical e aos esquemas com que se representam tais funções, nas circunstâncias concretas do discurso. Isso que está sendo dito aqui é bastante simples. Existem alguns termos, alguns elementos da língua portuguesa que funcionam em várias classes gramaticais. É o caso do que, por exemplo. Façam uma pesquisa sobre o que e vocês vão verificar que ele pode ser pronome relativo, pode ser conjunção e assim por diante. É só vocês fazerem a pesquisa. E é isso que diz esse pequeno parágrafo aqui, que existe uma distância que é muito pequena entre a maioria dos termos da língua portuguesa e particularmente do adjunto adverbial. É o que nós vamos ver aqui na letra A. Adjuntos adverbiais de lugar. Vamos tratar primeiro dessa categoria. A característica de tais adjuntos é responder à pergunta: onde? Precedido este advérbio ou não de preposição que marca a designação circunstancial. Donde? Por onde? Aonde? Até onde? E etc. Em relação à ideia expressa pelo verbo, pelo sintagma verbal ou ao conteúdo de uma oração dita principal. Vamos fazer nossa pausa para a água? Vamos. O professor Bispoeta está em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, com todas essas teleaulas sendo divididas, né, na playlist por assunto. É isso, né, professor? Exatamente, isso e mesmo. E também tem as recitações, né, de quem só quer
ouvir as recitações, tem separado lá, né? Recitações de bispoeta. Exato, você está certíssima, Elide. Você é maravilhosa. Muito bem, é isso mesmo que a Elide disse. Vamos supor que vocês queiram conhecer minha parte bispoética. É só ir lá na parte de recitações, tenho lá mais ou menos 42 recitações. Vocês podem acompanhar as recitações que eu fui colecionando ao longo dessa minha trajetória bispoética, vamos chamar assim. Bem, vamos prosseguir? Nós dizíamos aqui então, ou ao conteúdo de uma oração dita principal. Vamos aos exemplos, para ficar tudo mais claro. Agora vai ficar tudo mais claro. Pedro trabalhava em Petrópolis. Onde ele trabalhava? Pedro trabalhava aí. Aí onde? O professor tem parentes no Recife. Onde? Contemplamos da janela o cair da tarde. Donde? Procuraram-no por toda a cidade. Por onde? O atleta correu até a chegada. Até onde? Onde me espetam, fico. Esse é o exemplo de Machado de Assis. O mestre não podia faltar. Professor, eu tenho recebido muitas mensagens na rede social, através de vendas, e as meninas perguntam assim: aonde você mora? Olha, Lide, o recomendado pela língua portuguesa é que se utilize essa partícula aonde, quando é de movimento. Por exemplo, se eu digo, para onde você vai? Aonde você vai? Nesse caso, sim. Mas agora, qual o exemplo que você falou mesmo? Aonde você mora? Na verdade, esse verbo morar não é um verbo de movimento, é um verbo estático, se podemos dizer assim. Então, seria recomendado pela língua portuguesa onde você mora. Como hoje nós temos uma categoria de especialistas, linguistas, dizendo que vale tudo, então vamos considerar também que é tudo uma questão de escolha. Agora, o recomendado para verbos estáticos vai ser sempre onde. Onde você está, onde você mora. Agora, se for verbo de movimento, para onde você vai, aonde você vai. Tudo bem? Ok. Perfeito? Obrigado. Mas muito obrigado pela observação. Muito interessante, viu, Elide? Muito obrigado. Distinguimos, assim, vários matizes da ideia locativa. Lugar, onde ou de situação, direção, origem e ponto de partida. Lugar por onde, proximidade, distância. Aqui faltou um... Ah, não faltou não. É que ele grudou aqui no traço. Distância, orientação, extensão, etc. Tanto numa perspectiva horizontal quanto na vertical. Algumas expressões preposicionadas que funcionam como adjunto adverbial compartilham tanto do valor locativo quanto do temporal, modal ou instrumental, como ocorre nas seguintes orações. Ela me foi apresentada na festa. Onde? Ou quando? O primo não viaja em avião. Onde? Ou por que transporte? O advérbio núcleo do adjunto de lugar pode vir anteposto de um substantivo e o conjunto precedido ou não de preposição, como ocorre nos exemplos. O barco navegava rio acima. O capitão anda mundo fora ou afora. O sonâmbulo andava casa dentro ou pela casa adentro. E aqui nós temos os queridos nos fazendo companhia, Mário Quintana e o Bandeira. Como eu disse, né, as poesias, os poemas, a poesia está no ar aqui em casa. Então é sempre importante trazer esses grandes poetas
juntamente como nós, né, humildes ainda, aprendendo essa arte da escrita, a arte da rima, a arte do poetar ou poetizar, para que nós possamos tornar a nossa aula sempre mais agradável, sempre mais leve, mais suave, para que possa sair aquela ideia: língua portuguesa é muito difícil, português é muito difícil. Como assim? Se é a língua que nós usamos, se é a língua que nós falamos no nosso dia a dia. Se fosse difícil mesmo, as crianças não aprenderiam. E vocês podem observar que as crianças têm, parece que já uma intuição, elas já nascem, quando chega naquela fase dos 3 anos, não, Elide? Do porquê, porquê isso, porquê, querem saber porquê de tudo. E elas falam e falam sem parar. E aprenderam com quem? É intuitivo isso. É uma gramática chamada uma gramática internalizada, que as crianças já trazem como uma intuição. E elas aprendem com facilidade e vão sempre falar à vontade, vão escrever à vontade. O que nós não podemos fazer é tolher a imaginação dessas crianças. Deixar que a imaginação delas viaje sempre, para elas poderem ser adultos falantes e bem falantes. Tudo bem? Bem, chegamos ao final de mais essa teleaula. Agradeço muito pela presença daqueles que assistiram o vídeo. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.